Porque se a gente for pensar, a primeira programadora foi mulher. Exatamente. E até ano passado, estava assistindo uma palestra de uma professora que estuda, né, sobre diversidade, e ela estava falando, em 1974, até depois podem ver a palestra para confirmar, caso tiver algum erro no dado, 70% do curso era secretariado e processamento de dados era de mulheres. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Threadcast. Esse vai ser um episódio especial do Dia da Mulher. Hoje nós temos as nossas convidadas, a Alana, a Gabriela e a Beatriz. Eu me chamo Luciana, sou líder técnico aqui na Salf. E vamos começar então apresentando as nossas convidadas. Alana? Bom, então eu sou a Alana, trabalho como Head de Pessoas e Cultura aqui na Salf. Já estou aí na empresa desde o finalzinho de 2018. Também, né, além de ser head dentro da empresa, tenho outros trabalhos, outros projetos voltados para recortes, né, pautas raciais em relação ao mercado de trabalho. Sou pedagoga, também já trabalhei aí com alguns projetos mais voltados para empreendedorismo. Então, acho que sou multitarefas, né, tenho muitas funções. Mas estou bem feliz pelo convite de novo, de estar aqui no podcast. Espero que a gente faça um bate-papo bem bacana aí para quem for assistir. Gabi? Meu nome é Gabriela, eu sou UX Designer na Salf desde 2019. Já atuei em alguns projetos e aqui dentro da empresa. Hoje atuo em 2 ao mesmo tempo e participo de quase todos os projetos internos, né? Eu meto a cara. E, bom, é isso. Bia? Bom, eu sou a Beatriz, tô aqui na Salf desde 2020, atuo como desenvolvedora no Node.js, tô no time de OB. E além disso, ainda tô na trajetória da engenharia da computação. Olha aí. Muito bom. Então, vamos começar o nosso bate-papo ali, falando, já que falou que está na trajetória de engenharia da computação, começando a falar sobre carreiras, né? Porque mulheres ainda são poucas no mercado de TI, né? Então, vamos começar contando um pouquinho a trajetória. O que levou vocês a ingressarem, né, nessa área, nesse mercado? Bom, vou começar falando um pouquinho. Acho que eu caí muito de paraquedas na TI. Não, apesar de gostar muito do setor, assim, de ter um contato, né, não tão profundo, mas de ter algum contato, eu acabei indo mais para uma necessidade de mercado. Então, eu trabalhava muito tempo no varejo, né, e o varejo, dependendo do segmento que se atua, tem algumas instabilidades. E a empresa que eu trabalhava, ela estava passando por um período difícil, né, entrando em recuperação judicial. E aí, que eu falo muito do networking, né? Que nos ajuda muito em relação à carreira, em relação a trabalho, né? Conexões que a gente pode aprender em relação ao conhecimento. Eu tinha uma gestão que trabalhava comigo numa outra empresa de varejo e essa gestão acabou me levando para trabalhar, né, com ela num setor de e-commerce. Então foi ali que eu comecei a minha trajetória na TI e achei que não ia durar 2 meses, né, porque o primeiro impacto de quem vem do varejo, né, e a gente entra nesse universo e começa a escutar todas as linguagens de programação, começa a entender um trabalho numa outra metodologia bem diferente do que a gente está acostumado, apesar do ritmo do varejo ser muito acelerado, totalmente diferente, né? As duas realidades. E aí eu tive que entrar nesse processo de adaptação e acabei me apaixonando, assim, pela área de tecnologia. Hoje não me vejo longe, assim, acho que quem entra nesse universo, tudo que faz na vida, fora do trabalho, também tenta colocar tecnologia em tudo, né? Ou pelo menos a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar em tudo que faz. Então foi mais ou menos assim que foi ali o meu início na área de TI. Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu sou apaixonada por que eu faço, então... Também. Gabi? Bom, eu desde criança eu gostava de colorir e aí quando chegou ali final do ensino médio, eu não sabia que existia o design, eu não sabia que eu podia fazer uma graduação disso.
Mas eu acabei também caindo meio de paraquedas, porque eu fiz um curso técnico de desenvolvimento de software e tinha que fazer um estágio obrigatório. E aí eu fiz numa empresa de pré-vestibular, na área de TI deles, e lá eu entrei para ser programadora. Só que eu sentava ao lado de uma colega que estava estudando design e trabalhando como web designer lá. Eu comecei a olhar o que ela fazia, comecei a me interessar, até que ela saiu da empresa e eu acabei assumindo o papel dela, assim. Eu acabei aprendendo e assumindo. E aí eu decidi que eu queria fazer design mesmo, queria fazer a faculdade e tal, só que não rolava, eu não passava no vestibular, né, várias vezes. Aí tentava a bolsa e tal, não rolava. Até que eu me candidatei para uma bolsa do Unipoa, que não sei se ainda tem, mas eu me candidatei e aí eram 2 vagas e eu fiquei em 3º lugar. Aí tá, beleza. Sempre chegava muito perto, assim, de eu conseguir. E eu tinha feito o vestibular na Uniriter e tinha me encantado pelo lugar. Tipo, eu quero estudar lá. E não rolava. Até que o cara da Uniriter, uma noite, assim, final da tarde, me ligou e disse: olha só, a gente tá oferecendo bolsa aqui e tem uma pra ti. Olha aí. De 100%. Aí eu disse: tu tá de brincadeira, né? Oportunidade tá batendo na porta. Não, tu tá completo. Não, isso aqui não é verdade. Aí, na época, eu tinha que levar a documentação de todo mundo que morasse comigo, extrato de banco, tudo, né, pra comprovar que realmente eu não tinha condições de pagar. E aí, tá, cheguei na segunda-feira, isso foi numa sexta, na segunda-feira cheguei lá, fui com a minha mãe levar a documentação, entreguei pra mulher toda desacreditada, assim, né? Sentei no banco da Ritter lá, fiquei jogando, enquanto a mulher lá tava me dando uma bolsa. Aí ela me chamou e disse: tá, vamos fazer tua matrícula. Eu olhei pra minha mãe do lado, minha mãe tava vermelha, porque ela queria chorar. Porque ela não tava acreditando que... Não, ela tava acreditando mais do que eu, né? Aí eu só olhei pra ela: segura, até em casa. Aí eu, tá, beleza. Fiz a matrícula, 9 cadeiras, eu não podia rodar em nenhuma. E eu, ok, vamos lá, né? Louca, vamos lá. Aí fiz toda a faculdade ali com a bolsa essa de 100% e tal. Não podia realmente rodar em nenhuma cadeira. Algumas noites sem dormir. Mas no meio disso eu comecei a fazer estágios, né, na área. Então eu continuei trabalhando nessa empresa que eu tava por bastante tempo. E aí depois eu digo, não, se eu tenho a oportunidade de experimentar outras áreas do design, eu vou fazer isso. Aí eu fui pro design editorial, fui pra agência de marketing, aí trabalhei por algum tempo ali. E até que quando eu me formei, eu assumi um cargo de gerente de projeto numa agência. Aí nisso eu descobri que, tipo, não, eu quero voltar pra área... Tá, eu já tava mais ou menos na área, um pé no marketing, outro pé, né? Aí eu disse, não, quero voltar. E nisso, quando eu me formei, eu fiz um TCC voltado pra área de UX. E o professor, na época, me disse, tu tem que estudar isso, vai estudar, vai pra fora, não sei... E eu fui atrás da pós. Aí a pós também eu fiz com uma bolsa, não de 100%, menos, mas, né, deu uma baita ajuda. Sim. E adoro uma bolsa. E aí, então, eu fiz a pós de UX na Uniriter também. E foi o que me levou a conhecer o Rafael, que é nosso colega aqui, que é o UX também. E também que me trouxe pra Salf, porque foi através dele que eu entrei, né? E aí, então, eu me encontrei, porque era isso, no fundo, era aqui que eu queria chegar, sabe? Claro, ainda tem muita coisa pra percorrer, muita coisa pra aprender, mas eu acho que a parte de UX foi onde eu me encontrei, que eu consegui juntar a parte de design, que eu já gostava, mas também uma parte de comportamento, de psicologia, que também é algo que eu já fazia por hobby, que eu já estudava por hobby. E por último, agora eu estou fazendo uma especialização na SPM, que é de economia comportamental. Aí sim... Olha...
Aí eu consegui realmente... Aí eu juntei tudo e mais um pouco e não paro de ler. Mas é assim que a gente vai chegando nas nossas conquistas, né? E a Bia? Depois dessas longas trajetórias, tem uma trajetória mais curta, porque a SAL foi a minha primeira experiência profissional. Eu, na verdade, quando eu era criança, eu pensava em fazer direito, né? E aí, no ensino médio, lá na minha cidade, eu pensei em fazer um curso técnico. Quando eu olhei informática pra internet, eu imaginava que eu ia aprender a desmontar e montar o computador. Montagem e configuração. Sim, e aí depois que eu fui vendo o que era, né? E aí realmente me apaixonei, eu adoro, porque é muito prático, né? E às vezes eu fico pensando, nossa, se eu tivesse feito direito, eu não teria gostado nem um pouco, porque, né, totalmente diferente. E aí, depois terminei o curso técnico, fui pra faculdade. E os professores sempre falavam assim, tem muita vaga. Mas eu sempre imaginava que seria depois da faculdade, porque tem muitas profissões que são assim, né? Você só vai conseguir uma vaga depois da faculdade, tu precisa ter um certo nível. Aí em 2020, com a pandemia, aconteceu mais ou menos assim que nem com a Gabi. Me ligaram e falaram, tem um curso de Java, quer fazer o curso, tá grátis por causa da pandemia, aquela coisa toda. Eu disse, vou fazer, né? Tô em casa, não tô fazendo nada. E aí foi até a Alana que fez a minha entrevista. Eu lembro disso. Sim. Porque foi o bootcamp da Mais Pra Ti, que a SALF é mantenedora. E aí no final eles encaminham o teu currículo para as empresas parceiras, né? E aí eu fiz a entrevista assim, e eu lembro que eu fiquei, será? Tem certeza? Porque eu tô recém iniciando a faculdade. Mas esses bootcamps que já têm, assim, a finalidade da contratação são muito bons, eles ensinam exatamente aquilo que a gente precisa. Aí, entrei pro time de OBI e tô lá como desenvolvedora Node.js. Olha só. E a gente se encantou, na verdade, né, pela forma da Beatriz de se colocar, assim, muito à disposição, né, uma menina tão jovem, num processo seletivo, né, com uma pessoa ali, querendo ou não, né, não pelo cargo, mas às vezes a gente tem aquele frio na barriga, né, como assim, tem uma pessoa me ligando aqui numa primeira oportunidade, ela se saiu muito bem, os feedbacks também que ela tinha lá no programa, e aí a gente não deixa passar, né, tem que trazer pra dentro de casa. Mas isso, desde que eu entrei na faculdade, eu já tinha isso em mente, assim, de aproveitar todas as oportunidades. Então, quando me ligaram, não foi a primeira oportunidade que eu aproveitei. Quando eu entrei na faculdade, assim, já comecei a procurar todos os projetos que eu fosse me interessando e gostando, porque depois, mais pra frente, faz diferença, né? Com certeza. Eu que diga, né? Eu venho de uma transição de carreira aos 40 anos. Sim. Então, eu entrei pra TI aos 40. E hoje já estou há 3 anos e 4 meses na SALF, né? É muito bom acompanhar, né? Eu acompanhei aqui todas as trajetórias, né? Muito bom a gente ver, assim, cada pessoa com a sua história, né? Com a sua evolução profissional de carreira. A gente conseguir, assim, isso é bem gratificante para nós que ficamos ali na área de pessoas, olhar, assim, o crescimento de todo mundo, saber as dificuldades, né? Que cada um tem e a superação, assim, de modo geral, é muito bom mesmo. E a gente faz alguns sacrifícios no começo, mas tudo é recompensado com o tempo, né? Eu comecei também como Dev Java aqui, Júnior. Hoje eu sou líder técnico, então é um crescimento que às vezes tu não percebe, mas quanto mais tu se empenhar e focar, tu vai conseguindo subir, né? Isso é muito bom. Isso é uma coisa que a TI nos proporciona, né? Às vezes tu tá num emprego lá um tempão, tu tá sempre estagnado. Por mais que tu queira crescer, tu tá estagnado. Mas não, na TI tem essa visibilidade, né? Quanto mais tu se empenhar, tu se esforçar, tu estudar, mostrar, né? O que tu veio fazer, vai crescendo. Tudo muito rápido, né? Tudo muito volátil, assim. Isso é muito bom. E precisamos trazer mais mulheres, né? Com certeza. Precisamos de mais mulheres no mercado, mais mulheres estudando tecnologia, mais mulheres dentro desse universo, né? Sem dúvidas. E como exemplo, né? Eu acho que quando a gente senta para conversar sobre a trajetória de cada uma, a gente dá o exemplo para outras que estão pensando. E também aqui dentro a gente faz isso, né? Desde o início, eu almoçava com a Lu e conversava com ela e ficava, tipo, encantada de ver uma pessoa, né, fazendo transição de carreira e tal, porque uma coisa, eu passei do design editorial pra web,
é uma coisa. Agora, tu sair de uma carreira que tu tá ali acostumado com aquilo e querer aprender uma coisa totalmente nova é desafiador. Mas também é muito... É um baita exemplo, assim. Eu venho de um... Eu fiz um curso técnico de programação só 1 ano. Então, lá em 2000... 2001... E quando eu vim pra cá, eu não consegui mais pagar isso ali. Já era, assim, fora do que eu ganhava. E quando eu vim morar em Canoas, o que eu pensei? Vou pegar o primeiro emprego pra me sustentar. Aí eu cheguei aqui, a realidade era outra. Lá eu tinha uma bolsa que eu não tinha. E aí, tive que desistir ali. Mas demorou 18 anos pra eu conseguir voltar pra faculdade. Mas eu voltei. E aí, quando eu consegui, né, pelo Impulsionar aqui, a primeira oportunidade... Eu agarrei com as 2 mãos, eu não sabia nem como eu ia fazer, mas a minha vida se resolveu toda na sexta-feira, quando eu recebi a ligação da Salf que eu tava dentro. Então, eu resolvi a minha vida em um dia, e desde o primeiro dia que eu sentei aqui, oportunidade, eu agarrei com as 2 mãos. Eu perguntava pra todo mundo, né? A chata perguntando pra todo mundo, mas é assim que tu vai aprendendo, sabe? E tô aí. Não largo mais por nada. Se alguém me disser assim, quer sair da TI... para outra área, não largo. Me encontrei, era o que eu sempre quis, né? Incentivo meu filho também a ir pra TI, vamos seguindo, assim. Que é um sonho realizado, assim, profissionalmente. Pra mim, é uma realização. Então, é importante, não tem idade, né? Não tem idade, não tem tempo certo, né? Exato. Eu acho que isso é o principal. Hoje em dia, o mercado já se desconstruiu muito em relação a isso, né? Até porque se a gente for analisar essa questão de faixa etária, se a gente parar para pensar, se a gente for determinar uma única faixa de contratação, a gente não tem pessoas, como é que eu posso dizer, plurais, né, nos times, porque tu não traz maturidade também profissional, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Sim, dá oportunidade para as pessoas que estão começando, né, que estão ingressando, mas pessoas também que já têm uma bagagem extremamente gigante em outras áreas que vão agregar para a área de TI, né? E nos ensinar outras coisas que as pessoas, né, que estão recém-iniciando não sabem. Então, isso é bem, bem importante. Acho que é uma consciência que todo mundo deve ter, principalmente na área de gestão, assim, né? Olhar para o seu time e enxergar se isso realmente acontece, né? É verdade. E também a coisa de tu ser mãe também. Eu vejo que às vezes muitas mulheres pensam assim, mas agora eu tenho os filhos, como é que eu vou migrar? Eu tinha um filho de 4 anos, né? E eu migrei, então eu fiz de tudo assim, porque eu me agarrei nele, olhando pra ele e dizendo assim, eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que mostrar pra ele que eu tenho que querer crescer, que eu tenho que querer me desenvolver, né? Pra poder ele entender que a gente não desiste na primeiro obstáculo que aparece. E a gente tem que seguir, vai vir 50 nãos, mas um vai ser o sim, né? Chega lá no final, alguma coisa tu vai ter boa ali pra mostrar. Me agarrei muito a isso pra seguir, voltar a estudar e chegar a entrar na carreira que eu queria muito. Então, aproveitando, a gente tem algumas perguntas, né? Que o pessoal aqui da Salf também fez, pra que a gente também mostre também um pouquinho como é o nosso... como a gente consegue também incentivar para que outras pessoas busquem essa carreira, né? E a gente precisa realmente de mais mulheres no mercado, né? Com certeza. Então, a primeira pergunta é do Thales. Qual o sentimento de termos cada vez mais a presença feminina na área de TI? Sei que a gente tá num caminho, assim, longo ainda para atrair mais mulheres. Sim. Mas, na opinião de vocês? Olha, pra mim é confortante, assim, né? Pensando nas minhas experiências, né? A Salf foi minha segunda experiência com tecnologia, mas pra mim foi um choque, assim, entrar em algumas salas e ver uma mulher sentada. Lembro, eu era a única sentadinha, né? Ali. Chegar numa sala, assim, e tu ser a única mulher, é um pouco, assim, apavorante, né? Quando a gente entra numa sala, num projeto, num trabalho, e tu não vê pessoas semelhantes a ti, tu não vê outras mulheres, parece que é tudo muito igual, né? Não tem, assim, um pouco de divergência também, de pensamentos, né? Querendo ou não, tu aprende a não conviver com o diferente.
Essa é a verdade, né? Então, assim, eu acho que a presença feminina, e principalmente na Salf, né? Eu acho que a nossa empresa tem mulheres muito fortes, com muita personalidade, com uma bagagem técnica e um posicionamento extremamente importante e potente, assim, para nós e para o mercado. Então eu vejo que para mim é bem confortante. Eu acho que a gente está num caminho que ainda tem muita coisa para ser trabalhada, né? Mas para mim é muito bom, assim, eu fico mais confortável de chegar, por exemplo, numa sala hoje e ver mais mulheres, de ter um podcast e estar fazendo episódio com mulheres. Talvez, há uns anos atrás, a gente não ia conseguir fazer isso, né? Mas hoje é possível. Então, assim, eu consigo elencar dentro da empresa mulheres para várias coisas, né? A gente precisa fazer um projeto assim, eu posso te dizer uma mulher que vai conseguir, né, plenamente atender ali todas as demandas. Então, acho que eu fico muito, muito feliz, assim, e também com o lado de que não, tem que fazer mais, né? Trabalhar mais para isso. Mas acho que a gente também, como empresa e área, né, vem tendo uma consciência melhor de como a gente vai trazer mais mulheres para a tecnologia. A gente também conta muito com empresas parceiras, né? Projetos parceiros que nos ajudem nessa questão, que nos ajudem a alcançar esse objetivo. E eu acho que também o mercado vem fazendo mais nesse ponto, né? Ver muitas iniciativas, a gente tem o X Minas Pretas, né? Tem várias outras, tem o Programarias, vários outros projetos que atuam com essa questão das mulheres na TI. Então isso me deixa bem contente, porque quer dizer que a cada mês, a cada ano, está surgindo mais e mais pessoas interessadas em formar mulheres e colocar essas mulheres no nosso mercado, né, de trabalho. Então acho que a palavra para mim é confortante, assim, me deixa mais aliviada, ao mesmo tempo que eu sei que tem muita coisa ainda para ser feita. Eu trabalhei em várias, assim, algumas empresas onde eu era a única mulher o dia todo. O dia todo. E ao mesmo tempo que é ruim, tu também acaba, parece que te acostumando àquele ambiente, sabe? E aí depois que eu vim pra Salf, assim, que eu vi que tinha mais mulheres e que, inclusive, quando eu comecei a trabalhar aqui, que fizeram a entrevista, na época era a Thaís, ela disse, ai, que bom, mais uma mulher, sabe? Aí eu tipo, bom, mais uma mulher, vamos lá, vamos junto. E aquilo começou a crescer, né? Tipo, e aí tu vê que é completamente diferente tu trabalhar num ambiente onde só tem homem e quando é equilibrado, né? E ainda mais quando tu vem de experiências onde tu passa por algumas situações que nenhuma mulher precisaria passar, sabe? De se sentir diminuída e de não ter um amparo de outra mulher, talvez pra te entender. Então, acho que aqui a gente tem um espaço seguro. A gente sabe que pode conversar uma com a outra e dizer, olha, aconteceu tal coisa, né? E se ajudar, né? E se ajudar, principalmente se ajudar e se apoiar. Então, acho que quanto mais a gente incentivar, quanto mais a gente der exemplo. E quando eu digo dar exemplo, não é pensando assim, vou trabalhar para dar exemplo. Não. É o simples fato da gente estar aqui. É o simples fato da gente falar no dia a dia, de botar a cara a tapa na hora de ir lá apresentar para adolescente, para adulto, né? É isso. Eu acho que quanto mais a gente se expor gostando de fazer isso, claro, a gente vai incentivar outras mulheres de qualquer idade. Eu acho que pra mim é voltar pra um lugar que já foi nosso, né? Porque se a gente for pensar, a primeira programadora foi mulher. Exatamente. E até ano passado, eu tava assistindo uma palestra de uma professora que estuda, né, sobre diversidade, e ela tava falando, em 1974, até depois podem ver a palestra para confirmar, caso tiver algum erro no dado, 70% do curso era secretariado e processamento de dados era de mulheres, e agora são 15% em média. Então, quer dizer que já foi
uma área só de mulheres e agora não é mais, né? E por quê? E aí uma coisa que me chamou a atenção foi o nome do curso, né? Secretariado em Processamento de Dados. Porque geralmente as mulheres sempre foram colocadas nesses postos de trabalho relacionados ao cuidado, né? Então talvez naquela época não era tanto, não tinha esse glamour ou esse perfil, assim, de que é aquela pessoa que fica só na frente do computador, que não tem contato com ninguém. Talvez naquela época fosse diferente, tivesse um perfil diferente e tinha mais mulheres. Então hoje, quando eu vejo, assim, mais mulheres entrando na área, pra mim eu sinto que estamos voltando pro lugar onde acabamos, por diversos motivos, sendo tiradas de lá, né? Não, e é tão bom quando tu vê alguém que vai chegando, que nem a Annelise. A Annelise é uma que hoje... Ela começou ali no Impulsionar, ela é desenvolvedora Java, ela voou, né? Uhum. E eu acompanho ela, assim, o crescimento. E às vezes quando ela pensava assim, mas será que é pra mim? A gente sempre conversava, porque isso é tu dar o apoio pra pessoa não desistir, porque não vai ser fácil. Tu tá entrando num ambiente totalmente diferente do que tu é acostumado. Mas tem que ter alguém sempre ali te dizendo, não desista, porque tu consegue. Sim. Voar, né? Tu consegue incentivar mais pessoas. Até a gente participa no Dev Girls ali, e a gente sempre tá falando com alguém, não desiste, faz isso, segue. E ali tem uma rede de apoio também bem grande, né? Pra todo mundo que é... Canal do desabafo. É o canal do desabafo. Mas, e eu acho legal também, é a rede, assim, para vagas, né? Isso aqui é só para mulher, vai lá e tenta, né? Vou te indicar, vamos tentar, né? Então, vai trazendo mais, vai agregando mais mulheres. Aos poucos, tu vai convencendo uma amiga que pergunta assim, mas o que tu faz? Né? Aí tu começa a explicar. Aí, hoje, a gente tem uma possibilidade de cursos gratuitos que tu não precisa estar formado, né? Mas tu entendendo e sabendo... Então, tu tem já uma possibilidade que antes tu não tinha, né? Que tu pensava assim, é só com faculdade. Não, sim. Mas tu começa ali, é que nem eu digo, começa a estudar ali, depois tu vai vendo, eu gostei mais dessa área. Não, mas aqui, porque a TI não é só desenvolver, né? Tem N áreas que tu pode ir assumindo, né? Que tu vai gostando, que tu vai conseguindo pegar e se desafiar, né? Pra entrar naquela área. Sim. Essa é uma questão muito histórica também, né? Porque se a gente for parar para analisar, tem essa questão, né, das mulheres serem as primeiras a terem contato com a programação, mas a gente for analisar por um outro cenário, faz pouco tempo que a mulher pode votar, né? Faz pouco tempo que a mulher pode se divorciar, que a mulher, né, tá lutando ainda contra, sei lá, direito do próprio corpo, né, do próprio ser, poder ser. Então, até em alguns estudos que a gente faz dentro da área de RH, quando se tem uma divulgação de vaga ou de processo seletivo, por exemplo, as mulheres elas só se candidatam se elas têm 90% das skills que a vaga pede, enquanto o público masculino sempre vai se candidatar, independente se eles têm o conhecimento ou não. Sim. Então, assim, já tem até ali uma barreira, né, de chegar nesse mercado. Tem a questão, né, também que a gente sabe do machismo, né, de não, mulher não é para essa área, sempre vai escolher uma posição de cuidado, né, do que estar talvez numa área que hoje é majoritariamente masculina. E aí acaba virando esse ciclo vicioso, a gente não quebra esse ciclo, né? A gente dá o videogame pro menino e dá uma boneca pra menina, mas... E se ela quer jogar o videogame, como é que a gente vai fazer? A gente também não incentiva isso, né? O quanto se incentiva com que as mulheres, né, tenham esse contato desde cedo com a tecnologia. Então, eu também olho muito para a questão do cenário da vida de cada pessoa. E muitas vezes eu lembro, assim, que na minha época de infância eu tinha os meus primos, assim, os meus amigos iam pra minha casa pra gente poder usar o computador, né? Todo mundo junto. Porque nem todo mundo tinha computador. Sim. Então, eu lembro que a minha mãe conseguiu um computador antigão, assim, e todo mundo ia pra ela, não, mas tu tem um computador, vamos lá, que a gente tem que entrar, né? No MSN, a gente tem que conversar. E aí eu sempre gostei muito disso, porque minha mãe trabalhava com telecom, né? Com telefonia. Então, meu negócio era celular. Então eu pegava celular, a minha mãe fazia negócio, trocava celular usado. E eu adorava pulsar em celular, tirar foto. As pessoas
as minhas vizinhas, assim, né, falavam, Lana, olha só, estragou meu telefone. Eu adorava. E lá, não, a senhora tem que fazer assim, tem que fazer assado. E eu nem fui pra essa área, né, fui pra uma área, né, de pessoas dentro da tecnologia. Mas é algo que, querendo ou não, chama a nossa atenção, né, a gente trabalhar com sistemas, trabalhar nesse universo, mas talvez se eu não tivesse tido essa abertura, esse incentivo, entre aspas, né, minha mãe dizer, não, mexe com o telefone, vou te dar um telefone, vou te dar um computador, talvez não fosse a minha realidade, né, assim como não é de muitas mulheres que a gente conhece, né, e até a Lu falou uma coisa, né, o que tu faz? Às vezes, pra gente explicar o que a gente faz, eu que trabalho com RH já é difícil. Imagina vocês, né, que estão nesse universo, assim. Não, mas só um pouquinho, o que tu faz? E como é que tu vai desenhar pra pessoa ali, né, realmente a tua posição, teu dia a dia. Eu sempre tento pensar assim, meu Deus, uma coisa é tu ser desenvolvedor front-end, porque daí tu fala, tá vendo ali a tela do teu celular, aquele coloridinho e tal, né, mas aquele ali, né, é isso aí que eu faço. Mas aí quando tu vai falar assim, mas é back-end. Aí eu fico pensando assim, como eu vou explicar? Aí eu dou sempre o exemplo do CPF, né? Eu digo assim, sabe quando tu vai lá e digita teu CPF? Tu já viu que às vezes vem aprovado uma solicitação ou não? Pois é, lá atrás, aquilo que tá lá atrás, é o que eu faço. Pra ver se o teu CPF realmente é teu, se tá validado, se não é alguma coisa assim, pra poder trazer pra pessoa entender. É só a informação que vai retornar. Porque é bem difícil mesmo. Daí as pessoas começam a pensar, né? Eu, quando eu tava fazendo a pós de UX, eu tava fazendo de noite. E aí eu voltava de Uber de noite, né? E foi o que eu usei pra treinar. Se eu tinha que explicar pra minha mãe o que eu fazia e não conseguia explicar... Bom, vou treinar com a minha mãe, treinava com o motorista do Uber. Então, porque, né, perguntava, que curso tá fazendo? Eu faço de UX. Aí eu, tá, vamos lá. E cada um eu falava de um jeito diferente, porque aí tu vai adaptando, né? Tu vai, assim como aqui a gente trabalha, né, participa desses projetos da empresa, tu precisa explicar o que tu faz. E nem sempre é para o mesmo público, não é? Às vezes são para adolescentes, às vezes são para pessoas que querem entrar na área de TI, às vezes são para pessoas da área de TI, mas não tão familiarizados. Então, quanto mais tu exercitar isso, melhor, né? Então a gente vai adequando. E a gente faz isso indiretamente, né? Sem perceber. Agora eu recebi uma mensagem no LinkedIn e no Instagram, nos dois, acho que foi ontem. Lá no South Summit, quando a gente participou, sempre vai um parceiro nosso ali, o Ruda, né? Do Coffee. Então eles produzem ali o café, né? Diferente pra galera. E o parceiro dele entrou em contato comigo porque ele disse assim, eu vi vocês apresentando a South, eu fui entender o que a empresa de vocês fazia, olhando o que vocês apresentavam ali para as pessoas que estavam passando no stand, e aí eu decidi estudar TI e vim aqui te contar, que eu entrei nesse universo por conta da South. Então eu achei muito legal, assim, que não foi uma pretensão direta, né, mas indiretamente a gente acaba envolvendo as pessoas e explicando para eles como é que é esse universo. Ele disse, eu fiquei encantado de ouvir o pessoal falar com o que trabalhava, o que fazia, e eu falei, eu quero entrar nesse universo, isso é muito bom. E é tão gratificante, né, quando alguém pega e entende a maneira que tu tentou explicar e mostrar que tem possibilidades além do que ela já tá acostumada, e aí ela vem e te dá um feedback tão positivo, né, porque tu conseguiu passar a informação que tu queria, a pessoa entendeu, e talvez aquilo ali parece tão pequeno, mas muda a vida, né? De muita gente, que às vezes tu tá lá pensando, o que eu tô sem saída, não, né? Muitas vezes a gente pensa nisso, e aí tu conseguiu passar um incentivo pra pessoa ver, não, acho que aqui eu vou conseguir seguir. Isso é muito legal. Muito bom. A Fernanda, no último evento que eu participei com ela, que agora eu não consigo me recordar o nome, mas foi aqui na Tecnopuc. Ela tava do lado dela e aí chegou uma pessoa falar pra ela, olha, tu tá em tal ano, tu me deu tipo uma mentoria e tu me disse pra fazer tal coisa, pra, né, investir na empresa que eu queria, e aí eu fui atrás e deu muito certo. Olha só. Sério, eu fiquei feliz por ela, sabe? Tipo, é o resultado do teu
querendo ou não, o resultado do teu trabalho, né? Muito legal. Gurias, tem mais umas perguntinhas aqui. A próxima é do Alisson Ferreira. Como incentivar mais mulheres a atuarem como devs nas empresas de tecnologia? E agora? Legal. Nossa, acho que tem muita coisa, né? Muitas formas de incentivo. Mas é o que eu sempre falo, né? A gente sempre tem que dar um passo anterior. Então, assim, essas mulheres já estão na empresa, se realmente há um desejo dessas mulheres estarem nessa área, ok, eu acho que daí, né, a gente às vezes pode fazer job rotation, pode fazer um workshop explicando como que funciona realmente, né, essa área, essa posição, mas eu ainda acredito que o problema ele tá muito mais no social, né, na sociedade em si, nessa abertura de oportunidades até chegar às organizações. Eu não acho que o problema tá às vezes muito só dentro das empresas, né. Então eu acho que é um passo anterior. Assim, eu entendo que o incentivo ele precisa ser dado nas escolas, né? Principalmente escolas particulares, públicas, enfim, todos os possíveis, né, estilos de educação. Acho que é necessário que a gente inclua a tecnologia, né, inclua esse método que a gente vive muito antes, nesse período, né, na infância, para que essas mulheres, né, tenham ali a liberdade de escolha. Porque é muito bom essa questão da transição de carreira, de ter essa oportunidade, mas é difícil. Né? Então, assim, quem sabe se essa, né, Lúcia, de repente tu tivesse essa oportunidade há muito tempo atrás, né, de uma outra forma, se não seria diferente. Não tô dizendo que é melhor nem pior, mas seria diferente. Sim. Então eu penso que isso deve ser feito um passo anterior, assim, né? Quando a pessoa já chega na faculdade, na universidade, já é um grande passo. Então, ao meu ver, a infância é o principal, assim, caminho, é o que conta muito, né? E muitas vezes em alguns projetos, quando a gente fala com alunos, né, principalmente escola pública, assim, eles entendem a diferença que a tecnologia faz na vida das pessoas. Eu falo por experiência própria, por experiências de outras pessoas que eu conheço, a tecnologia mudou a minha vida. Não foi algo de, só me apaixonei. Não, mudou a minha vida profissional, mudou a minha vida financeira. Exatamente. Mudou a vida da minha família. Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração, né? Tu não vai pensar só nesse lado, parece até meio ambicioso, mas tu também vai enxergar as oportunidades, como acho que foi a Bia que falou. Existem várias áreas dentro da TI que tu pode seguir. Eu não quero trabalhar como dev, não quero trabalhar como tester, mas tem áreas de apoio, tem RH, tem marketing, né? Tem áreas administrativas de tecnologia, tem outras áreas, né, de projetos, de negócios. Então, eu vejo que o passo tá, para mim, na infância, nas escolas, a gente conscientizar mais e dar oportunidade para quem não tem acesso. Talvez uma escola particular tenha muito mais acesso à tecnologia do que uma escola pública, né? Então, acho que a gente também precisa avaliar quem são os alunos de escola pública, né? Se a gente for olhar para o lado das mulheres, acredito que o número de mulheres negras, por exemplo, dentro de uma escola particular é muito menor do que numa escola pública. Então, a gente vai falar que, mas essas mulheres não chegam nas nossas vagas. Sim, mas elas têm esse incentivo, elas têm acesso à tecnologia desde criança, né, desde a infância. Então, para mim, é nesse período, assim, é o período crucial que a gente deveria incentivar. E muitas vezes nem sabe que isso é possível, né? Nem chega a ter conhecimento de que tem isso, que existe. E eu concordo contigo, eu acho que o negócio é começar muito antes. Não é só a empresa criar vagas. Não adianta a empresa criar vagas e não ter pessoas interessadas. Exato. Não ter pessoas que estejam incentivadas a fazer isso. E tu falou da questão, né, do colégio público não ter condições. Realmente não se tem condições muitas vezes. Mas eu já passei pela experiência na época da faculdade, de fazer trabalho em colégio, com uma turma de criança de 6 anos, 7 anos. E a gente tinha que apresentar para eles o design de alguma forma. Então, não envolveu nada de computador. A gente foi lá, levou uns materiais, assim, folha, linha, coisas para desenhar, para colorir e tal.
e montou com eles um sketchbook, sabe? Os caderninhos. Porque a gente tinha aprendido a fazer aquilo na faculdade. Costurando, fazendo caderno de costura. A gente foi lá e levou pra eles. Eles amaram. Introduzir. Isso, é que nem lógica. Lógica, tu também pode começar a introduzir. Tu nem precisa ter um computador. Tu começa a fazer com que a criança já tenha aquele entendimento o que é lógica, né? Em coisas simples do dia a dia deles e introduzindo isso. Já vai abrindo a mente para depois ir pro próximo passo, né? Eu acho que faz parte do nosso trabalho e da nossa responsabilidade, né? Como profissional, facilitar o entendimento, né? Não é a gente pensar sempre na questão de que para fazer um protótipo eu preciso do Figma. Não tem como eu fazer. Tem. Nem Lápis e papel. Não, mas eu preciso. Não tira minha licença, pelo amor de Deus. Não, Gabi, fica tranquila. Mas quando alguém falar, vai dizer, não, a Gabi disse que tu pode fazer com papel. Pode fazer com papel e caneta, não precisa. Não, precisa sim. Mas pra te aprender ali o básico, né? Tipo, pra te entender o que é um protótipo, pra que serve um protótipo, tu pode fazer de papel. Tem testes que se faz que tu desenha ali e a pessoa vai... Tu desenha as partes, né? Os componentes. E aí, o teste da pessoa é ir botando um em cima do outro, assim, tipo, se eu clicar, digamos... Clicar, vai aparecer qual tela. E ela vai lá e pega o desenho da tela que vai aparecer. É uma forma. Diferente de tu fazer um teste com uma ferramenta, né? Eu, quando comecei a aprender Pascal... a primeira linguagem de programação, ele pegava e fazia tu não ir no computador lá e começar a digitar, não, tudo na mão. Aí tu fazia, depois que tu fez, aí sim que tu ia pra prática, pra te poder entender o que tu tava fazendo, sabe? Então, nada é impossível pra aprender. Eu fiz prova de escrever o código. Exato. Gente, se eu fosse fazer isso hoje, eu ia passar vergonha. E eu concordo com os guris também, e até a Alana falou, né, anteriormente, as que chegam, já chegam com 100% do check ali, né? Então, claro que facilita. O problema tá nas que não chegam nas vagas, né? E aí eu acho que para trazer mais mulheres para a área, a gente tem que desconstruir esses estereótipos, né? A gente falar, assim, né, do que a gente faz, já estamos nesse caminho, né? Tem vários comos para isso. Porque, particularmente, eu imaginava que todo o pessoal da TI era aquele cara jogador, assim, que ficava só jogando no computador. Então, eu não me colocava nesse mundo, né? Acabei, assim, chegando meio sem acreditar porque eu gostava. Então, a gente tem que falar, dar depoimento. E outra coisa muito importante também, que eu acho que muitas vezes a gente escuta as trajetórias, né? E a gente pensa, nossa, a pessoa é muito boa, né? E às vezes não é assim, às vezes ela teve aquela trajetória lá, teve os momentos difíceis que ela achou que não conseguia, né? Então é importante falar isso também, para que a pessoa que tá começando não ache que todo mundo é a pessoa mais inteligente que trabalha com a TI, porque também tem isso, né? Se a gente vai pensar assim, e os maiores nomes da TI, a maioria deles são homens, e se formaram em Harvard, se formaram naquelas faculdades top. Ou tu pensar que a pessoa tem que ser CDF, né? Sim. Então isso acaba reduzindo muito a muitas poucas pessoas o número que vai conseguir se enxergar nesse lugar, né? Então acredito que mudar esse estereótipo, trazer mais pro mundo das mulheres, sabe? E também tinha muito que o programador, como diziam antigamente, que agora que é um nome bonito, desenvolvedor, né? Ficava num quarto escuro, o cara ficava lá o tempo todo na escuridão, só fazendo aquilo. A famosa garagem, vida, né? A garagem. E não tinha vida nenhuma, né? Não tinha vida nenhuma, só ficava ali. Eu acho que na maior parte do pensamento, assim, acho que passava uma comida por baixo da porta, sei lá, né? Que a pessoa não tinha vida, né? Mas a gente tem que mudar isso. Sim, é uma área que tu precisa muito de comunicação, organização também te ajuda muito. E as mulheres geralmente são muito boas nisso, né? Tem até estudos que falam que as mulheres geralmente no início têm boas notas, né? Depois elas acabam não chegando na universidade,
mesmo tendo boas notas, né? Como que isso é possível? Então quer dizer que não é uma questão da capacidade, não, é uma questão do meio que acaba não deixando elas chegarem lá, né? Isso é um ponto bem... que hoje a gente até que não tá, assim, a gente tá conseguindo superar. Mas ainda tem muito disso. Ou, que nem tu falou, pensar assim, é difícil, eu não vou conseguir. Até hoje eu penso assim, mas aí eu fico... Todo mundo tem aquela crise, né? A síndrome, né, de impostora a mulher tem, isso Aí tu chega assim, não vai dar certo, não vou conseguir, não sei o quê. Eu faço assim, eu levanto, eu respiro, saio daquele foco e volto. Aí o negócio flui. Mas o desespero bate todos os dias. Mas acontece com todo mundo. Eu fico observando e cada pessoa que pergunta assim, te deu um branco, tu acha que não vai conseguir? Eu acho. Todo mundo tem isso. Mas aí tu levanta, respira, volta e segue. Porque é o desafio, né? Tu tem que se desafiar pra te querer ser melhor, pra te crescer. Então o pânico vai bater, mas vai ter que ser superado e vamos seguindo. E como a síndrome de impostor tá presente, né? Principalmente na mulher. Não tem uma mulher que tu não converse que não diga, eu acho que não vou conseguir. Eu mesma disse, olha, acho que não vai dar. Eu não dormi. Mas tô aqui. Eu falo isso. Eu digo, eu às vezes eu olho assim pro Rafael e digo assim, não vou conseguir. Ele fala assim, como tu não vai conseguir? Tu sabe as coisas, tu tem que confiar mais em ti. Aí ele fica me incentivando do meu lado. Isso também faz a diferença. Alguém do teu lado te incentivando faz. Porque quando eu achava que eu não era capaz, ele dizia assim, não, mas tu que não tá vendo. Eu vejo o teu potencial, mas tu não se enxerga. Eu achava que não. Eu me colocava pra baixo. Eu dizia, não tenho, não vou conseguir. E a gente também afirma a crença que outras pessoas colocam na gente, Exato. né? Eu lembro, assim, que uma vez eu fui fazer um workshop ali de síndrome de impostor com outras mulheres, estava conversando sobre isso. E aí a gente começa a falar do que a Bia falou dos estereótipos, né? E aí eu lembro assim, a Alana não sabe cozinhar. Então na minha cabeça eu não sei cozinhar. Pronto, acabou, né? Eu sou uma pessoa então que eu não sei cozinhar, então eu vou pedir iFood, porque eu não sei cozinhar. E aí eu vou lá, cozinho e minha comida fica maravilhosa. Então como assim eu não sei cozinhar? Exato. Né? Então eu não sei cozinhar pra quem? Né? Ao meu ver, não sou um Masterchef, mas eu sei cozinhar. Então, às vezes, a gente muito não se autoafirma nas coisas que a gente acredita, mas sim no que os outros impõem, né, pra nós. E isso é muito natural de acontecer com as mulheres, essa questão da síndrome de impostor em todos os processos da vida. Então, eu sempre falo, assim, que tem exercícios que a gente deve fazer, né? Então, assim, são coisas pequenas, que às vezes parece bobo, mas a Gabi falou, né? Uma questão de superação. A Bia falou as questões de superação. Eu falei, tu falou. Só isso já é motivo suficiente pra gente desconstruir síndrome de impostor. Porque a gente já passou por coisas dificílimas e conseguimos avançar. Então, por que essa a gente não vai conseguir também? Né? E eu acho que essa rede de apoio da gente também não só falar, mas incentivar outras mulheres e ter essa sororidade é importante. Porque não adianta a gente dizer, tem que ter mais mulheres e tudo mais, mas uma mulher procura a gente não dá atenção. Né? A gente não tem esse olhar, não indica outras mulheres, não conversa, não procura. Então acho que isso é algo que a gente também precisa melhorar, assim, né? Eu sempre ouvia da minha antiga liderança, né? Ela falava, bom, tu só vai estar pronta quando tu tiver alguém para ficar no teu lugar, independente da posição que tu tiver, e que essa pessoa seja mulher. Né? Porque tu é uma mulher e acho que no mínimo seria necessário que tu preparasse outras mulheres também pro mercado que tu tá trabalhando. Então acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer. Quantas mulheres a gente já faz isso? Talvez a gente tenha feito uma, mas vamos lá, a gente pode fazer mais e deve, né? E eu acho também, né, o que eu penso agora é antes feito do que perfeito, né? Exato. Mas no início eu queria o perfeito. É isso, a gente tem que parar com esse pensamento e fazer, porque senão a gente só fica pensando em querer dar o melhor, e na realidade tu perdeu mais tempo fazendo isso do que realmente entregando o que tu... Sim. E no início eu tinha muito medo, eu pensava, se eu errar qualquer coisinha, vão prestar muita atenção no erro. Mas na verdade era eu que estava colocando toda a minha atenção no erro. Eu vejo sim muito o que acontece com as mulheres, essa questão do perfeito. E
eu agora tava me lembrando, tipo, quando a gente falou, assim, a questão da gente ter um exemplo, eu tive um exemplo bem próximo, que foi a minha Dinda, que era professora. E só que ela se metia em tudo, assim, ela gostava de fazer as coisas. Chamava ela pra fazer tal projeto em escola, ia lá e fazia. Ela ia lá e apresentava, montava material e não sei mais o quê. Só que eu, até o último ano da faculdade, eu me escondia atrás do cartaz. Sabe? Meu Deus, eu preferia, sei lá, fazer todo o trabalho do que ter que falar. Chegava na frente, eu me tremia completamente, assim, gaguejava. Travava. Tudo, mas tudo. Só que aí chegou no TCC e não tinha grupo. Era eu. Não tem escavatória. Eu e o meu trabalho que eu tinha que defender toda semana. Então, toda semana eu tinha que apresentar o meu TCC pra turma. E aí eu fui obrigada a sair de trás do cartaz. Quando eu vi que, tipo, peraí, não é tão difícil assim. Eu consigo? Aí, bom. Aí eu tô aqui. Bom, meninas, a gente tem mais 2 perguntas. A próxima é do Alexandre Calrinhos. O mercado de TI, assim como diversos outros setores, tem cada vez mais mulheres. Qual a tua opinião sobre a tendência e quais seriam os maiores desafios para superarmos o preconceito e discriminação que ainda existe? Acho que a gente já falou também um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que ainda tem um longo caminho. Acho que a gente precisa, como eu falei, muito de apoio de outros projetos. Eu acho que a gente precisa ouvir também, né, as mulheres que estão fora desse mercado, porque a gente já está inserida. Então a gente tem uma visão, mas quem está fora tem outra, né? Então qual é a visão dessas mulheres? O que para elas facilitaria mais? Será que a gente não tem que pensar num processo de recrutamento mais inclusivo? Né? Como que a gente vai deixar essas mulheres confortáveis após a entrada delas também? Né, a gente está vendo aí, a gente vai falar, né, sobre outros assuntos no Threadcast, que vai envolver também essa questão dos layoffs, das demissões, mas isso também tem muito a ver, né? A gente está inflando, contratando muitas pessoas, mas a gente está mantendo essas pessoas de uma maneira saudável. Então, tudo isso é um pensamento que a gente precisa ter. É contratar também com consciência, né? Exato. Botar essas mulheres para dentro do nosso mercado, mas ter a consciência de que a gente precisa deixá-las, né, confortáveis e de maneira assertiva acompanhar esse desenvolvimento. E outra coisa no mesmo sentido do que a Alana tá falando, uma coisa que eu penso também, tem muitas áreas que ainda são muito masculinizadas, mas pro mercado de TI estar aquecido e ter muitos programas para as mulheres, acredito que daqui a um tempo as áreas vão olhar também e vão dizer, opa, a gente vai ter que seguir por esse caminho. Então eu acredito que isso também é um benefício que todas as mulheres, mesmo não sendo da TI, vão acabar recebendo por a gente estar fazendo esse movimento. Eu acho que, pensando assim no dia a dia, tem um livro que eu gosto bastante, que é o Clube da Luta Feminista. E ele conta primeiro a história de que vários grupos se criaram a partir do primeiro ali de mulheres, de encontrar formas de sobreviver, né? Então, ele dá orientações ali, inclusive para homens também, do tipo, tu tá numa reunião, e aí a pessoa, né, a mulher dá uma ideia, todo mundo ignora. Aí o homem dá a mesma ideia, todo mundo aplaude. Tem formas de contornar a situação, sabe? Então eu gosto porque a gente ainda vive, né, num ambiente com bastante homens, né? Assim, não é equilibrado ainda. Então, eu acho legal. Estamos no caminho. Estamos no caminho. E eu acho também que questionar, né? Se tu ouvir alguma coisa assim que tu não tem certeza, porque tu vai acabar sentindo, tu não tem certeza se aquilo seria dito pra um homem, tu pergunta, tá, mas se eu fosse homem, tu falaria? Porque aí talvez a pessoa vai parar, pensar, porque nem todo mundo nasceu numa casa que não é machista, sabe? Nem todo mundo vai ser assim. E as pessoas vão trabalhar com pessoas diversas e pode acontecer. Então, tu questionar pra pessoa parar e pensar, refletir, eu acho que isso ajuda também. Então,
os termos, né? Mansplaining, Sim. interrupting, daí a gente tá aprendendo também a se adaptar nesse cenário, né? Quando a pessoa te interrompe, o que tu faz, né? Quando o homem te interrompe, Sim. quando o homem se apropria da tua ideia, quando o homem tenta te explicar uma coisa que tu já entendeu, qual é o teu posicionamento. Então, acho que isso também tem sido falado muito, né? Em relação ao mercado. Isso é bom, porque até pouco tempo atrás não se falava sobre isso, né? Era uma coisa natural. Tu ser interrompida, tu ser questionada, tu ser colocada numa posição de talvez ser muito autoritária, né? Principalmente quando a gente está numa posição um pouco a nível de gestão, existe muito esse questionamento, enquanto um homem é considerado um líder nato, né? Não, o cara é líder nato, mas a mulher quando se posiciona, não, tu é muito autoritária, tu é muito mandona, né? Então isso faz bastante diferença a gente aprender sobre esses termos, né, no dia a dia. E a gente também, quando a gente aprende a mudar, não mudar o comportamento, né, mas aprende que essas coisas acontecem, identifica que essas coisas acontecem, tu percebe que às vezes não acontecem entre uma mulher e um homem. Às vezes é de uma mulher para uma mulher, porque a gente aprendeu também essa forma de se comunicar, né, de se comportar, comunicar, não é o mais correto. Então serve pra gente também mudar, né? Nosso tempo já está quase acabando, mas ainda temos mais uma pergunta. Da Jossane Oliveira. Ela quer saber como lidar com o senso comum de que o homem é mais capaz para trabalhar com TI. Nossa, acho que Eu isso já existe. acho que não tem isso também, né? Eu acho que todo mundo é capaz, basta um entendimento de lógica. Isso que eu tenho na cabeça, sabe? Todo mundo tem sua capacidade. Não... Eu acho que não existe muito isso, assim, Eu acho que existem pessoas que são, como é que eu posso dizer, que tem um fit para uma área e tem fit para outra. Acho que não existe isso mais, assim, não deveria, Exato. pelo menos de não, a fulana só combina com a... Não, acho que é a questão da pessoa em si, né? Tem Acho que ser uma coisa que tu gosta de fazer, né? Exatamente. Que tu se interesse. Exatamente. E não é o gênero, né, que vai Exato. que vai determinar isso. É como eu sempre falo, assim, se alguém vem e me pergunta assim, mas TI... eu já ouvi muitas mulheres me dizerem assim, não, TI não é pra mim. Não. Aí eu pego e tento mudar o pensamento. Eu digo assim, tá, mas por que tu acha? Não, é muito difícil, porque, não sei, eu vou ter que ser muito bom na matemática, ou sei lá. Eu falo assim, não. Aí eu dou exemplos. Quando tu atravessa a tua rua, o que tu faz? Eu paro, vejo se vem carro, se não vem. Então, já tá na lógica. Isso aí é TI, isso aí é tu entender. Não é tu pensar assim, meu Deus, mas eu não vou conseguir. Vai sim. Vamos mudar o pensamento, né? Vamos mostrar que no dia a dia tu já tem várias coisas que já tá te mostrando, eu tenho capacidade, eu vou seguir nisso, porque eu vou conseguir. Eu entendo. Se eu entendo o básico, eu já vou conseguir dar um passinho a mais, né? E ter uma percepção melhor das coisas. Então, não é a matemática ou sei lá que vai ser difícil. É eu querer, eu me interessar, eu buscar a informação. Né? Tem tanta coisa para aprender que é legal. E depois eu já ouvi também pessoas dizerem assim, eu fui dar uma olhadinha, gostei, me interessei. E aí vai indo. O quanto a pessoa se empenha, né, para aquilo. Se ela quer, se ela gostou, então vai atrás. Exatamente. O não tu já tem, vai atrás do sim agora. Tem uma coisa também que eu acho que é bem importante, né, quando a gente fala desse cenário, dessa conjuntura da sociedade também, é que a gente, como mulher, como a gente falou aqui, né, na conversa, precisa sim apoiar outras mulheres, mas a gente também precisa de homens que nos apoiem, né, que consigam nos dar força, né, para crescer cada vez mais, porque acho que voz a gente não precisa pedir permissão para ninguém, mas o apoio, acho que ele é essencial para tudo quando a gente tem, né, grupos minoritários, de certa forma, em qualquer cenário. Então, é necessário também que esse público tenha essa consciência de que eles também têm uma parcela de responsabilidade que não é só nossa, né? Até porque eu não conheço nenhuma construção familiar que não tenha uma mulher, assim, né? No sentido de contato, né? A gente tem contato sempre com alguma mulher na nossa vida. Então, a gente precisa levar isso em consideração.
né? Eu acho que é importante a gente também olhar para esse apoio dessa tão bom, forma, né? sabe? Quando alguém te incentiva, te apoia e comemora contigo cada crescimento, por mais que seja pouquinho, pequeno, que tu acha que é pequeno, mas a pessoa tá do teu lado ali, te dando um apoio, batendo palma pra ti, dizendo, viu, te falei, tu vai conseguir, tu vai chegar mais longe. Isso faz a diferença, porque tu quer. Aí tu vê assim, puxa vida, né? Eu consegui. Agora eu consigo chegar um pouquinho mais. Exato, a gente, né, ao longo da nossa trajetória, a gente tem contato com mulheres incríveis, né? Então, assim, olhando para esse cenário, acho que os homens, eles precisam ter essa consciência, essa responsabilidade também de apoiar, né, as mulheres ao entorno, para crescer, independente da profissão que se escolha, né? A gente fala muito da TI, que é o nosso universo, mas existem outras também. Esses dias eu estava num bate-papo da engenharia lá com o pessoal da URGS e tinha 2 meninas na plateia, né? Uma plateia preenchida por homens. E até foi bem legal porque o coletivo que eles têm da URGS é só de profissionais negros ali, né? De estudantes negros. Então, foi bem bacana de ver ali pelo menos uma mulher negra naquele cenário, né? Inclusive teve uma outra amiga também que se formou desse mesmo grupo do coletivo em engenharia agora. Então existem outras profissões que ainda são preenchidas por homens e que é necessário ter essa consciência, essa empatia também, né, em relação a isso. Bom, meninas, o nosso tempo está acabando. O Rodrigo já sinalizou ali. Já faz horas. Sinalizou e a gente continua falando. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem deixar o contato, para quem tiver interesse em entrar em contato, mulheres também que queiram conversar, trocar uma ideia, de repente, né, querer ingressar também nesse mercado, né, a gente poder dar um apoio. Fiquem à vontade para disponibilizar. Bom, meu LinkedIn é Alana Passos, meu Instagram é Alana A Passos também, e ali tem todas as minhas redes, então eu tô sempre falando sobre tudo que eu acho interessante, né, de mercado de trabalho, sobre mulheres, sobre pessoas negras, mercado de TI, então tô sempre à disposição ali, às vezes a gente vai recebendo muitas mensagens, tenta dar conta, né, de responder todo mundo, mas eu sempre fico à disposição aí para bater um papo em relação a qualquer assunto aí de interesse, e espero que todo mundo tenha gostado do bate-papo. Agradecer também de novo o convite. O meu LinkedIn é Gabriela Ferreira e eu estou à disposição, né, para ajudar qualquer um que queira ingressar na área, não saiba como ainda, a gente dá uma mão. Meu LinkedIn é Beatriz Costa, pode me chamar também no Instagram, Bea com H no final, _Costa, _. E eu também faço parte de um projeto na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, chamado Gurias Digitais. A gente tem um podcast, estamos entrevistando ex-alunas nessa ideia, né, de mostrar trajetórias que não são, assim, super fora da curva, que as gurias consigam se visualizar no mesmo caminho, até para incentivar que elas terminem, né, a faculdade, porque a gente sabe que os números são contra, né? Sim. Então, também podem procurar no Instagram, Gurias Digitais, e o podcast. E é isso. Gostaria também de agradecer o convite da participação. Eu que agradeço. E lembrando, né, não esqueçam de curtir, compartilhar. Agora o nosso canal, ele tá voltando ali pro YouTube da Salf. É uma mudança, uma migração que a gente vai ter no decorrer aí dos meses. Então curtam, compartilhem. E muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e por terem aceito o convite. Porque eu sei que o dia a dia é corrido, mas tiramos um tempinho aí para que a gente consiga também trazer mais mulheres, né, para nossa TI. Com certeza. Obrigada. Suando frio aqui. Meu Deus, eu tô... todo mundo assim, chegou uma entrega na sua casa. Não, gente, só um pouquinho.